Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa Conexão da Fé. Este nome, Conexão da Fé, o nome do nosso programa, tem a intenção de transmitir a ideia que nós podemos ligar-nos com Deus através da sua palavra, daquilo que Ele nos diz claramente nela. A palavra de Deus é-nos dada para nos instruir, para nos edificar, para nos repreender. E todos podemos estar na palavra de Deus, mergulhados na palavra de Deus. E todos poderão então tirar grandes benefícios de um estudo sincero da palavra de Deus. Para mim é um prazer poder abrir a Bíblia convosco e podermos pensar um pouco naquilo que a palavra de Deus nos diz. Não pretendo dar à Bíblia um sentido outro para além daquilo que ela tem. O que pretendo, isto sim, é dar algumas pistas para uma aplicação eficaz da palavra de Deus à nossa vida. A palavra de Deus transforma a nossa forma de pensar e será então um prazer poder partilhar convosco nesta emissão alguns ensinamentos da Bíblia. O tema é a pessoa de Jesus Cristo. Porventura, o meu tema favorito, a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do Salvador. E este tema, a esta emissão, dei o nome Todo o Joelho. É retirado do livro de Filipenses, capítulo 2. O versículo 8 diz: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Dei este nome Todo o Joelho porque para nós e em muitas culturas e na palavra de Deus é-nos dado nesse contexto, dobrar o joelho é sinónimo de submissão, de reverência, de respeito. E a palavra de Deus diz-nos que todo o joelho se dobrará diante do Senhor Jesus Cristo. Palavras fortes. Não existe nada criado que não irá dobrar o joelho em adoração e submissão ao Senhor Jesus Cristo. As palavras são fortes no sentido que diz todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo o conjunto de toda a criação irá dobrar o joelho em submissão ao Senhor Jesus Cristo. Devemos então ter como alvo, se por toda a eternidade iremos estar em submissão a Jesus Cristo, devemos então ter o hábito de começar ainda hoje a viver essa vida de submissão. Sabem, Jesus Cristo não é apenas mais um profeta. Deus, de facto, enviou ao longo da história e enquanto a sua revelação estava a ser completa, hoje já temos a revelação completa de Deus, mas Deus enviou ao longo da história profetas. E há quem considere Jesus apenas mais um numa lista de profetas. Existem religiões que dizem sim, respeitamos Jesus, ele foi um profeta importante
e nós agora temos o nosso profeta. Existe uma religião em particular que pretende unir todas as religiões do mundo, que diz que Jesus é um profeta da mesma maneira que Buda foi um profeta, da mesma maneira que Maomé foi um profeta, e que eles também têm o seu próprio profeta. Meu amigo, minha amiga, precisamos entender que Jesus não é apenas mais um profeta. Jesus é o eterno Filho de Deus, Jesus é Deus Filho. Jesus é o eterno Deus Todo-Poderoso que se fez carne para poder resgatar a humanidade que estava perdida no seu pecado, que estava morta nas suas ofensas. E então, porque Jesus é o eterno e todo-poderoso Deus, eu não tenho qualquer receio, porque é o que a Bíblia ensina. Jesus é Jeová. O nome Jesus, o próprio nome Jesus, significa Jeová é salvação. Jeová então fez-se carne, manifestou-se na pessoa de Jesus Cristo, e um dia todo o joelho se dobrará ao Senhor Jesus. Devemos ter como alvo, dizia eu, alvo da nossa vida, uma vez que por toda a eternidade vamos estar em submissão a Cristo, então devemos começar já hoje a viver o mesmo tipo de vida que vamos viver por toda a eternidade. Gostaria que considerássemos então 3 aspectos desta mensagem que retiramos destes versículos. Em primeiro lugar, queria que olhássemos no primeiro versículo que lemos para o exemplo humilde de Jesus. Relembrando o versículo 8, diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Jesus é 100% homem. A Bíblia ensina aqui que Jesus foi achado na forma de homem. Jesus não começou lá em Belém. Jesus não começou naquela manjedoura. Jesus teve o seu... Jesus é o eterno Deus. Dele são os dias da eternidade, diz o profeta Miqueias. Jesus, então, apesar de ser eterno, Jesus submeteu-se a passar por um nascimento humano, submeteu-se a passar por um processo normal de crescimento, tal como eu, tal como você. Jesus é 100% homem, porque assim Ele pode ser o nosso Salvador. Pode identificar-se com a criação que veio redimir. É importante percebermos que para Jesus tornar-se homem é uma ação de humilhação. Jesus, a Bíblia diz aqui claramente, humilhou-se, sendo na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Chegamos facilmente a essa conclusão porque Jesus é dono de toda a glória. Jesus é Ele próprio, Criador, sustentador de todas as coisas. A Bíblia diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz que Ele mantém pela palavra do seu poder todas as coisas. Jesus Cristo, então, para passar da glória do céu para a condição humana, isso para Ele foi uma enorme humilhação. Mas só dessa forma é que Deus mostrou todo o seu amor, todo o seu cuidado para com a sua criação especial, que é o homem. Jesus foi obediente de forma continuada. Jesus nunca vacilou na sua obediência. A Bíblia diz que Ele foi obediente até à morte, e morte de cruz. Esta morte de cruz de Jesus Cristo é mais um fator de enorme humilhação. Na cruz do Calvário, Jesus levou sobre si a nossa vergonha.
era uma forma de execução, a crucificação era uma forma de execução humilhante e vergonhosa, reservada para os piores dos criminosos. Jesus Cristo, que havia caminhado sobre a terra, havia sido exaltado como grande mestre. Jesus tinha sido recebido na cidade de Jerusalém, recebido com gritos de Hosana, Hosana. O filho de Davi chegou. Aquele mesmo Jesus que juntava multidões para ouvirem os seus ensinamentos, suportou a exposição vergonhosa naquela cruz. A Bíblia diz que Jesus foi preso e os soldados romanos o esbofetearam, cuspiram-lhe no rosto, arrancaram-lhe a barba, puseram-lhe na cabeça como forma de gozação, como forma de o rebaixarem. Puseram na cabeça uma coroa feita com dolorosos espinhos que se lhe cravavam na fronte. Minha amiga, meu amigo, a vergonha e o sofrimento de Jesus foram brutais. Ele foi pregado com pregos nas mãos e nos pés naquela cruz, um instrumento de tortura sanguinário. O Império Romano era conhecido por ser muito eficaz na sua forma de execução. Jesus foi pendurado naquele pedaço de madeira, exposto para todos verem, e todos que passavam, a Bíblia diz, ridicularizavam-no. Mandavam-lhe palavras de gozação. Meu amigo, minha amiga, será que temos alguma dúvida de que Jesus se humilhou? Jesus é para todos nós um exemplo de humildade. Para termos o mesmo tipo de vida de submissão, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, nós temos que ser capazes também de estar dispostos a renunciar. Renunciar àquilo que temos, renunciar àquilo que achamos que merecemos, dizer a Deus: tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho é teu, eu estou disposto a abrir mão de quem eu sou, porque eu quero ser mais como tu. A vida cristã é, na verdade, uma vida de renúncia. Porque queremos ser mais como Cristo, e se queremos ser mais como Cristo, temos que ser obedientes, e obedientes ao ponto de abrir mão para sermos seguidores da vontade de Deus. Sem dúvida que pelas palavras e pelo mandamento que Jesus nos deixou, a vontade de Jesus para nós é que nós sejamos ganhadores de almas. Se a sua alma já foi salva por Jesus, eu lanço aqui o apelo. Se você ainda não é salvo, o seu pecado acusa-o, através da sua consciência, acusa-o de dia e de noite. Você sabe que você não terá entrada no céu por causa do seu pecado. Todos nós somos pecadores. A única forma de você entrar no céu é você conseguir lavar-se dos seus pecados. Deus é tão santo que Deus não permite que nem uma sombra de mal habite na sua presença. A única forma de nos lavarmos dos nossos pecados é colocarmos debaixo do sangue, mas não pode ser um sangue qualquer. Tem que ser o sangue de um ser humano que nunca tenha pecado. O único sangue que é capaz de salvar e que foi derramado por mim e por si é o sangue de Jesus Cristo. Deus quer ouvir então hoje, se você ainda não foi a Cristo, Deus quer ouvir hoje a sua oração de arrependimento. Confesse o seu pecado a Deus.
peça a Deus para o salvar, diga a Deus: eu creio que Jesus morreu por mim, eu creio que Ele é suficiente para me salvar. Meu amigo, minha amiga, se você tomou esta decisão agora mesmo, se você fez essa oração com sinceridade no coração agora mesmo, por favor, entre em contacto connosco. Gostaríamos de alegrarmos-nos consigo na sua decisão importante que acabou de tomar. Gostaríamos de ajudar-lhe nos primeiros passos que agora vai dar na sua nova vida com Cristo. Quem sabe você procura uma igreja que possa ensinar claramente a palavra de Deus. E teremos muito gosto em dizer-lhe onde pode encontrar uma boa igreja. Entre em contacto connosco. Jesus Cristo foi obediente até à morte e Ele nos pede para sermos ganhadores de almas. Se você recebeu Jesus como Salvador, agora Ele pede-lhe que você ganhe outras almas para Ele. Compartilhe aquilo que Ele fez para si. Quem descobre uma grande notícia, quem tem uma grande notícia para dar, dificilmente consegue manter essa notícia calada. Todos nós gostamos de dar boas notícias. Ora bem, em Cristo temos as melhores notícias para o mundo. Todos são pecadores, é verdade. O pecado nos condena, é verdade. Mas Deus providenciou um caminho para o Pai. E o nosso testemunho de salvação, compartilhar com outros a forma como Deus nos salvou, é a melhor ferramenta para ganhar o mundo. Mas para sermos ganhadores de almas, vamos precisar de estar habituados a renunciar a muitas coisas. Para sermos ganhadores de almas eficazes, precisamos de seguir o exemplo de Jesus e estarmos dispostos a renunciarmos a nós mesmos. O trabalho da evangelização do mundo, este trabalho que eu tenho o privilégio de fazer agora, e é o trabalho que Deus tem para qualquer um dos seus crentes, é um trabalho de renúncia em que a nossa carne vai sempre exigir que nós não nos envolvamos nesse trabalho. É o trabalho mais emocionante, mais alegre que pode existir para qualquer crente. Mas a carne vai resistir. E então o crente que deseja seguir a Cristo, seguir nos passos de Cristo, vai ter que viver uma vida de renúncia. Ouvi uma história de um empresário que um homem que viajava muito, mas ele era cristão, ele já tinha recebido Jesus Cristo como seu Salvador. E ele, numa das suas viagens de negócios, descobre que o seu voo no aeroporto estava atrasado 1h20. E num instante ele descobre que tinha 1h20 naquele aeroporto. E ele começa a pensar: de que forma é que eu posso usar esta 1h20? De que forma é que eu posso utilizar isto para Deus? Ele então tinha um grupo, um monte de folhetos do Evangelho com ele. Ele colocou, dentro de cada um daqueles folhetos, ele colocou um dos seus cartões pessoais. E ele começou a dirigir-se às pessoas que aguardavam como ele naquela sala de espera. Começou a dirigir-se a eles, dizendo: gostaria de lhe oferecer este folheto que explica como você pode tornar-se cristão. Eu tenho algum tempo para estar neste aeroporto, vou estar sentado ali. Se você tiver alguma dúvida, por favor, pode vir ter comigo. E se você quiser escrever-me, a minha morada está no cartão, dentro do folheto. Rapidamente, depois de ele ter feito isto várias vezes, rapidamente havia uma fila de pessoas à espera para falarem com ele. E nos meses que se seguiram, ele recebeu várias cartas de pessoas a quererem mais informações. É possível que ele estivesse cansado da viagem, é possível que ele tivesse outras coisas que ele gostasse de fazer, mas ele renunciou àquilo que a sua carne exigia e Deus conseguiu então utilizá-lo. O lugar de utilidade para Deus
é quando nós nos humilhamos a nós mesmos e renunciamos a nós mesmos, seguindo o exemplo de Cristo. Podemos pensar então, hoje, se escutar esta emissão, se estiver a assistir, podemos pensar, o que é que eu posso renunciar para ser um melhor servo do meu Deus? O que é que eu tenho na minha vida que está a atrapalhar o meu relacionamento, a minha utilidade para Deus? Em segundo lugar, gostaria que víssemos também no nosso texto, depois de vermos um pouco da humildade de Jesus, queria que víssemos a excelência aprovada de Jesus. O versículo 9 diz, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Em primeiro lugar, vimos o exemplo humilde de Jesus e agora queria que víssemos um pouco sobre a excelência aprovada de Jesus. Deus deu-lhe um nome e Deus exaltou-o soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo o nome. Não existe nome nenhum que tenha a importância do nome de Jesus. Atos 4:12 diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Se nós quisermos ser testemunhas de um nome, que sejamos testemunhas de Jesus. Esse é o nome que é sobre todo o nome. A exaltação de Jesus que começa no momento da sua ressurreição. Jesus que passou por um processo de humilhação e de vergonha, Ele carregou a vergonha que nós merecíamos pelas nossas falhas. Jesus então larga essa humilhação, larga essa vergonha e no dia da ressurreição começa então a sua exaltação pelo Pai. Jesus tem uma posição de destaque, uma posição de honra. A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita do Pai. A mão direita é o lado da honra, da importância, da exaltação. E Jesus está sentado à direita do Pai porque quando o trabalho está completo, o obreiro pode então sentar-se. E o trabalho de Jesus, o trabalho de salvação de Jesus é uma obra que está completa. O nome de Jesus é sobre todo o nome. Ele é o único que carregou toda a nossa vergonha, Ele é o único que foi humilhado, mas agora está a ser exaltado. O nome de Jesus, se pensarmos bem, o nome de Jesus, naquele momento da sua paixão, o nome de Jesus foi injuriado. As pessoas passavam e injuriavam o nome de Jesus. O nome de Jesus foi vilipendiado, desprezado. Mas agora o nome de Jesus estava a ser exaltado e não apenas por um tempo. Jesus foi humilhado e injuriado por um pouco de tempo. Mas Jesus é Senhor sobre todas as coisas, exaltado por toda a eternidade. Houve crentes que, ao longo da história, que têm tomado isto a sério e escolhem, por causa da sua fé em Jesus, escolhem passar por perseguição. Houve crentes ao longo da história que enfrentaram a morte na fogueira. Ou crentes que foram afogados porque escolheram passar pela morte. Deram-lhes a oportunidade de escaparem da morte. Disseram-lhes que eles podiam, se quisessem, escapar da morte. Bastaria negarem o nome de Jesus. Se negassem o nome de Jesus, não teriam que passar pela morte daquela maneira. Mas os crentes, olhando para o exemplo de Jesus, disseram: eu prefiro ser injuriado por um pouco de tempo, como o meu Salvador foi, e depois servi-lo por toda a eternidade, porque ele foi injuriado por um tempo e depois é exaltado para todo o sempre. Eu quero servi-lo agora e para sempre.
nos nossos dias, ainda há países onde há perseguição aos cristãos. E muitas vezes, quando um pastor fiel a Cristo é preso, a acusação não diz que ele é preso pela sua fé em Jesus. Muitas vezes inventam mentiras sobre ele. Há servos de Cristo presos com acusações completamente fabricadas. Chamam-lhes terroristas, chamam-lhes falsos, chamam-lhes às vezes adúlteros. E então o nome deles é injuriado. Que possamos pensar, se nós também um dia formos chamados a sofrer pela nossa fé em Cristo, que possamos então pensar que o nosso Salvador passou pelo mesmo. E quem somos nós para vivermos melhor do que o nosso Salvador? Devemos então estar dispostos a alegrarmos-nos quando injuriam o nosso nome por causa da justiça, por saber que em breve seremos exaltados. Queria que víssemos também rapidamente o estado normal da criatura em terceiro lugar. O versículo 10 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O estado normal da criatura é um estado de submissão. O estado normal da criatura é um estado de submissão. Na verdade, a Bíblia ensina aqui que todos os joelhos se dobrarão diante de Jesus. A expressão usada é nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo o joelho se dobrará. A escolha que Deus nos dá graciosamente e amorosamente hoje é que, se nós dobrarmos os nossos joelhos nesta vida, iremos dobrar os nossos joelhos para a salvação. Se nós esperarmos para dobrar o nosso joelho depois desta vida, aí o nosso joelho será dobrado em condenação. Meu amigo, minha amiga, a escolha é simples e a escolha é sua. Você pode escolher dobrar o seu joelho para condenação, ou você pode hoje tomar a decisão de dobrar o seu joelho para salvação. A decisão é sua e espero que faça uma boa decisão, porque Jesus Cristo é Senhor de todas as coisas e Jesus Cristo quer ser o Senhor da sua vida. Se vamos servi-lo por toda a eternidade, a nossa vida eterna começa agora. E que possamos viver hoje a vida que Ele tem para nós, para todo o sempre. Meu amigo, minha amiga, a decisão então está do nosso lado. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus.